Olá a todos, professor Pedro Henrique aqui para falar um pouco dessa ferramenta maravilhosa que é o Excel. O Excel é uma ferramenta que foi desenvolvida, né, para que pudesse ter uma solução mais prática no dia a dia, né, da contabilidade, da gestão financeira, entre outras questões do dia a dia do homem moderno, né, do ser humano moderno. Então, quando a gente fala de Excel, a gente tem que remontar a mais ou menos a estrutura que vocês estão vendo na imagem, que é um livro Razão, onde você coloca a data, né, e coloca todas as entradas e saídas de movimentações financeiras para que você possa ter um controle ou um gerenciamento do seu ambiente de trabalho, né, do seu ambiente familiar, né, porque o Excel ele vai transitar em todos esses ambientes, tá bom? Então, quando a gente fala de planilha eletrônica, né, entrei aqui num site para vocês me acompanharem, a linha de pensamento, a gente vai falar aqui exatamente sobre isso, né, sobre o livro Razão, né, que é a entrada e saída de números, né, valores, né, e ela tinha essa utilidade, tanto que aqui nós temos aqui um texto que diz o seguinte, ó, o termo planilha vem da referência literal à sua forma há muitos e muitos anos, por isso ao pensamento no nome não devemos limitar apenas a sua funcionalidade digital. O nome vem do livro Razão, né, que eram linhas e colunas que dividiam as folhas com o objetivo de colocar dados usando caneta ou lápis. Então, quando a gente fala da planilha eletrônica, a gente tem que nos remeter aos livros de razões, como falado anteriormente, né? E ela se desenvolveu, né, primeiramente através do Visual Calc, que era essa estrutura, né, de colunas e linhas, e os dados, vocês podem ver que eram bem, comparada a hoje, era bem rudimentar, né? Então, começou aqui com o Visual Calc e, por incrível que pareça, a Microsoft ela era terceirizada da Apple, né? E o Excel ele surgiu aqui na Apple. Então, a primeira base do Excel, né, veio na Apple que eles faziam o trabalho através do Lotus 123, que era um sistema bem parecido com o Visual Calc, operado pela Lotus. E isso é interessante, porque a gente vai falar aqui, vai entender sobre os conceitos da planilha eletrônica como um todo. Então, nesse momento, vale a pena ressaltar que o Excel ele tem duas operacionalidades. Nós temos aqui, ó, a planilha do Excel, que ela é baixada para o computador, onde ela vai ter todo o seu corpo estrutural inicial muito próximo ao que já foi falado anteriormente nas outras ferramentas do Excel. Nós vamos ter aqui página inicial, novo e abrir, e quando você abre uma planilha, vai ter toda a estrutura aqui de salvar como, né? Vamos ter aqui a parte de imprimir, compartilhar, exportar, conta e opções, né? Como já foi falado, que é muito singular as três ferramentas nessa proposição. Nós vamos ter aqui modelos de ferramenta, tá? De planilhas eletrônicas já prontas. Nós vamos ter aqui em formato de gráfico, nós vamos ter também um pessoal, onde nós vamos ter aqui algumas estruturas de orçamento doméstico, certo? A árvore genealógica, enfim. E nós vamos ter a nossa velha planilha em branco, que é o ponto-chave. Nós vamos entender nessa primeira parte que toda a estrutura inicial, né, da página inicial, ela vai ser quase que a mesma em todas as ferramentas. Nós vamos ter aqui a parte de transferência, a parte de fonte, a parte de alinhamento, certo? A partir daqui, nós já vamos ter as nossas particularidades da ferramenta. Por exemplo, nós vamos ter a parte onde vai ter a formatação da célula, nós vamos já entender o que é uma célula, e nós vamos ter as partes de estilos, que aqui ela é bem utilizada, principalmente formatação condicional, tabela dinâmica, né? E vamos ter as partes da própria célula aqui aplicadas. Mas antes disso tudo, eu tenho que entender primeiro o que é uma célula. Então, você imagina um jogo chamado Batalha Naval. Batalha Naval, ele era um jogo onde ele tem uma estrutura que vocês vão ver aqui, ó, que é de células, né? Células, aqui cada quadradinho que vocês estão vendo é uma célula. E eu tenho que adivinhar onde estão os meus barcos para eu poder afundar. Então, o jogo Batalha Naval, ele consiste exatamente nisso, que é algo que é muito próximo a uma célula do Excel. E nós vamos entender aqui que toda célula, a partir que eu mudo, nesse local, ele vai dar o endereçamento da célula. Mas, professor, o que é uma célula? Uma célula nada mais é do que a junção de uma coluna mais a junção de uma linha. Certo? No caso aqui, vocês vão ver que elas estão mais clarinhas do que as outras colunas. E aqui no meu endereçamento está dizendo que eu estou na D6. Então eu tenho aqui coluna D, linha 6. Então eu tenho aqui uma célula formada. Uma célula é o endereçamento ou o local onde vai ser transferida as informações ou os dados, certo? Então é muito importante a gente entender o que é uma célula dentro da estrutura do Excel. Então a célula, basicamente, é o endereçamento onde vai ser imputado os dados. E é isso que nós vamos entender sobre célula. E à medida que eu vou trabalhando em cima dessas células, eu vou colocando dados, certo? E é muito importante nós entendermos esse parâmetro de célula dentro da construção de conhecimento. Porque vejam só, aqui eu vou construir. Então sempre, quando eu for construir uma base de dados ou construir uma tabela, eu vou pegar aqui as primeiras partes para colocar informações fixas. E as outras eu vou colocar as informações relevantes. Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Nome, vou colocar aqui A1, A2, A3. Vou pegar, vou selecionar até A5. Aí eu vou colocar aqui primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre e quarto bimestre. Pronto, aqui vai ser total. Então,
aqui, por exemplo, eu vou estar dando as informações que eu preciso para eu criar os dados que eu preciso. Então, ó, aqui vai estar referente a nome e aqui vai estar referente ao primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre e quarto bimestre desses alunos aqui, A1 ao A5. Então, à medida que eu vou colocando informações aqui, eu vou criando uma estrutura. E em cima disso, eu vou trabalhar as notas, conceitos, enfim, de cada aluno. Então aqui eu vou fazer uma coisa bem simples, que é uma soma, certo? E vou trabalhar a soma desses alunos, onde ele vai me dar aqui o valor total. E aqui eu vou escrever média, tá? Para ver quanto é que foi a média desses alunos. Então, o Excel ele vai me facilitar com isso, para que eu tenha fórmulas onde ele me dê todos os valores. Então aqui eu tenho, dentro dessa estrutura, total de pontos do aluno, que foi 26 pontos nos 4 bimestres, e a média dele, que foi 6,5. Certo? Então, nessa parte, nós entendemos um pouco sobre a introdução à nossa planilha eletrônica. Agora nós vamos para as particularidades. Fiquem com Deus e até a próxima aula.